Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e hoje estou aqui para tratar com vocês um pouco sobre as duas primeiras revoluções industriais e como o Brasil ficou tardio nessas revoluções, tá? Olha só, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra e praticamente só nela. A Inglaterra ela é pioneira nisso porque ela já era politicamente bem organizada. Ela tinha uma monarquia que era totalmente voltada para a burguesia. Já tiveram as revoluções burguesas. Então o Estado ele era mais voltado para ele era, ele era mais voltado assim para questões de lucro, de melhoria das infraestruturas, melhoria, né, das condições dos burgueses. E já tinha acontecido também bastante a questão das grandes navegações. As grandes navegações elas contribuíram bastante para o acúmulo de capital, né, que a Inglaterra teve nesse período. E esse acúmulo de capital, o que seria o capital? Seria o dinheiro mesmo. Dinheiro, cifrão. O acúmulo de capital seria o dinheiro. Que a Inglaterra pôde, então, investir em indústrias e na infraestrutura das cidades. No período de 1750, a Inglaterra já tinha todas essas infraestruturas, todos esses acontecimentos, todas essas situações benéficas para o desenvolvimento de uma indústria. O que seria essa indústria? A indústria têxtil, né? A indústria dos maquinários em geral, para produzir carvão, para produzir roupas, para produzir objetos mais, né, mais bem detalhados, em grande escala, móveis em grande escala, sapatos em grande escala, todo tipo de coisa que você imaginar que não exige hoje energia elétrica, naquela época foi produzida. E nessa época eles precisavam, né, também da mão de obra. E como que eles conseguiram essa mão de obra, né, grande nas cidades? Lembrando que as cidades nessa época eram principalmente Londres, Liverpool, Birmingham e também Manchester, tá? Eu não sei exatamente a localização de Manchester, mas é mais ou menos esse o centro da Inglaterra como um todo. O restante da Inglaterra, gente, todo o restante da Inglaterra era rural. Nessa época ainda era um pouco mais rural. Só que o governo, sabendo que as pessoas, né, tinham pouco conhecimento, não tinham propriedade dessas terras e era a maioria agricultores, era a maioria uma pessoa, né, com sua pequena família cultivando uma terra. O governo o que fez? Expulsou essas pessoas com vários argumentos que hoje não dariam muito certo, mas naquela época deram. Mandou essas pessoas saírem em troca que essas terras fossem pegas para a criação de quê? De ovelhas, pelas empresas que produziam tecido com base na lã, tá? Então as ovelhas naquela época praticamente estavam sendo mais beneficiadas do que os próprios seres humanos. As pessoas que estavam nessas regiões, as pessoas que vinham dessas regiões, né, elas ficavam sem onde morar. E aí o que acontece? Se elas ficavam sem onde morar, né, essas áreas que eram cheias de pessoas, essas áreas rurais que eram cheias de pessoas, essas pessoas saíam para dar lugar à criação de ovelhas. Para onde que essas pessoas iam? Para cidades. O único refúgio que elas tinham eram cidades. De certa forma, então,
De certa forma, então, essa estratégia do governo era intencional para que essas pessoas realmente saíssem e fossem para as cidades. As cidades, então, cresceram muito nessa época, ficaram abarrotadas, lotadas de pessoas. Pessoas em más situações, em sua maioria. Tá? Pessoas passando fome, não tendo direito onde morar. Crianças trabalhavam muito, trabalho infantil era muito comum na época. O trabalho era praticamente escravo, pessoas trabalhavam às vezes 14 horas para ganhar uma mixaria. E também acontecia de mulheres grávidas trabalharem mesmo enquanto estão prestes até a luz, e não tinha licença maternidade na época. Isso aí deu muito pano para manga para muitas revoltas. Teve o ludismo, teve o cartismo, tá? Então, quer dizer, essas revoltas elas aconteciam porque a população ficava praticamente sem, né, desoladas, e acabavam buscando alternativas com base na revolta contra o governo, contra as empresas. E aí o que acontece? Esse aqui é os Estados Unidos. Estados Unidos também participou da Revolução, mas principalmente da Segunda Revolução Industrial, né? Os Estados Unidos, nessa época que a gente mostrou, 1750, 1800, ainda era praticamente habitado só nessas áreas aqui, ó. Aqui é Washington, aqui assim é Nova York, algumas cidadezinhas aqui. Então era praticamente só aqui, Boston, tá? O que acontece? Depois houve uma certa marcha para o oeste, que fez com que as pessoas passassem a habitar outras regiões, até mesmo aqui a Califórnia, onde foi fundado São Francisco, depois Los Angeles. E assim, Estados Unidos tinha uma vasta extensão territorial para não só cultivar ovelhas, mas todo tipo de alimento e todo tipo de matéria-prima para a produção de fábricas, para a produção em fábrica, né? Então, lá para o século lá para o século XIX, os Estados Unidos estava com a faca e o queijo na mão para produzir bastante. E ainda tinha um fator que ajudava ainda mais os Estados Unidos, que era um rio chamado Rio Mississippi, que passa bem aqui, ó. Esse rio, ele é navegável, tá? Essa parte toda aqui que eu desenhei é navegável e passa no centro dos Estados Unidos, então atende tanto essa parte quanto essa, tá? Atende as duas partes e passa exatamente numa região mais plana, onde existia muita agricultura, né? Que é um centro que os Estados Unidos produz demais alimentos, matéria-prima, né? Então, os barquinhos, né? Os navios aproveitavam essa navegação fluvial, essa rede fluvial, e iam para o mar, através de uma cidade chamada Nova Orleans. Beleza? E aí o que acontece? A partir daí, isso aqui que eu desenhei são barcos, tá, gente? Vou desmanchar que ficou feio, que eu fiquei até com vergonha. Mas assim, a partir daí, os Estados Unidos tinha toda uma matéria-prima e era um país livre de qualquer tipo de colonização. Foi um dos primeiros a se libertar da colonização europeia, no caso a inglesa. Disso, a colonização europeia, ela não foi tão acirrada nos Estados Unidos, o que permitiu os Estados Unidos criar uma certa independência e até mesmo manufaturas já no período colonial, que era 1700 e pouco. A partir de 1776, os Estados Unidos estava totalmente livre da Inglaterra e estava podendo avançar suas fronteiras através de compra de terras, avançando suas fronteiras, ou até mesmo de guerra, como foi a guerra contra o México, e teve uma guerra também contra os franceses no Canadá. Então, os Estados Unidos, depois disso, ele pôde investir nas suas infraestruturas, né? E a partir daí também ele pôde aproveitar que estava tendo muita migração. Muitas pessoas vinham de fora, né, para os Estados Unidos,
em busca de melhores condições de vida, pois os Estados Unidos era muito famoso pelas suas boas condições de vida, tá? Isso aqui era para ser um barco também. E aí o que acontece? Não precisou de investir tanto assim no êxodo rural como na Inglaterra, apesar de nunca deixar de existir êxodo rural nos Estados Unidos. Mas como já haviam imigrantes de várias regiões, principalmente da Inglaterra, da Alemanha e da Itália, os Estados Unidos então estava, né, bem abastecido de matéria-prima e mão de obra. E assim eles começaram, né, a despontar bastante na segunda Revolução Industrial, se tornando um dos países mais ricos do mundo, quase superando a Inglaterra. Eles iriam superar a Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra ficaria, né, sucateada por conta dessa guerra. E aí, depois disso, que veio a vez do Brasil. Só que o Brasil ele sempre foi muito tímido para esse tipo de revolução industrial e todo tipo de, né, evolução no sentido econômico, industrial. O Brasil ele começou a sua revolução industrial, né, ele começou a ter mais condições para essa revolução a partir do momento que ele começou a investir bastante na cultura do café. O café, gente, ele era praticamente só essa região aqui. Pegar Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e algumas partes do oeste de São Paulo também. O Brasil aproveitou bastante a mão de obra dos italianos e claro que portugueses também e outros que vieram como alemães, tá? E tiveram, como a gente já trabalhou, japoneses também no processo, mas principalmente italianos, tá? E aí esses italianos, eles, né, começaram a colonizar essa região e toda a exportação do café era praticamente feita ou por carroças, mas principalmente através das ferrovias. Essas ferrovias, vou ter que colocar um pouco mais fino aqui a espessura da linha, elas vinham de Minas Gerais, Rio de Janeiro, ia para o Porto do Rio e para o Porto de Santos, atravessando São Paulo todo, tá? Então, São Paulo, ele sempre foi, né, desde essa época, aliás, foi um grande exportador de grãos e de matéria-prima ou manufaturados para o exterior, como por exemplo tecidos que acabaram sendo muito comercializados nessa época. Até hoje, dando um gancho e adiantando um pouco o processo, falando hoje, no século 20 e 21, temos a fabricação da soja nessa região. E até hoje, através de rodovias e um pouco também de ferrovias, mas menos, porque as ferrovias não foram tão bem acolhidas pelo governo, até hoje a soja ela vem, né, nessa região e todas são escoadas para o Porto Santos. Espera aí que deu ruim aqui. São exportados para o Porto de Santos para o resto do mundo, tá? Por isso que São Paulo é tão rico, por isso que São Paulo, capital, é tão rica, porque é na capital que praticamente esses navios eles param para a produção da mão de obra. É aqui, ó, na capital. O Porto de Santos é só um porto para exportação, mas é aqui que todo não, eu falei navios, mas na verdade é aqui que os caminhões, as ferrovias, as pessoas param, comercializam, empreendem, melhoram suas mercadorias. Eu esqueci a palavra, mas na verdade é aqui que as pessoas confeccionam suas mercadorias para a exportação. Então, por isso que São Paulo é tão grande assim. São Paulo acaba que drena, né, toda essa região do centro-oeste e a maior parte do sudeste, que são as partes também mais ricas, coincidentemente, do Brasil. Então, drena toda essa mercadoria para fora, tá?
E o Brasil, agora voltando um pouco, já que eu estava falando do século XIX, eu estava falando agora do século XX e XXI. Só que voltando um pouco e falando do século XIX, o café, né, ajudou bastante o Brasil a se desenvolver, né? A cultura do café, ela gerou riqueza não só para o governo, como para os grandes produtores e oligarcas do Brasil. Não eram pessoas pobres, não, viu, gente? Não era a ralé, a parte mais básica da população, não. Eram uma casta mesmo, uma parte pequena da população que detinha a riqueza. E essa população estava nadando de braçada nessa produção do café. Só que aí, em 1929, teve a quebra, né, da Bolsa de Valores. O Brasil exportava principalmente para a Europa. Só que, a partir do momento que houve a quebra da Bolsa de Valores, a Europa parou de comprar café porque a Europa não tinha dinheiro nem para comer comidas básicas, né, se alimentar. Então parou de comprar café, Estados Unidos parou de comprar café. O Brasil teve que investir a partir dessa época em setores de base. Quem, né, começou essa onda, né, o presidente que mais investiu nisso foi o Getúlio Vargas, que era gaúcho, né? E acabou dando um golpe de Estado e ficou 15 anos no poder, investindo em indústrias de base e colocando o Brasil um pouco mais desenvolvido. Mas não era nada comparado aos Estados Unidos em termos de investimento, nada comparado à Inglaterra. O Brasil ele ficou muito para trás sempre, porque ele sempre pegava as coisas atrasado, né? E acabava que, ao pegar atrasado, ele também não investiu o tanto que deveria investir. Por exemplo, ele parou de investir nas ferrovias o tanto que ele investia antes. As ferrovias são muito mais acessíveis e eficazes que as rodovias, mas o Brasil preferiu ir direto para as rodovias. Por conta também da questão de concessionárias que estavam oferecendo mais rentabilidade para o Brasil, industrialização mais rápida também. Mas o Brasil, se tivesse investido mais em ferrovias, teria uma logística de transporte mais barata e poderia exportar mais produtos e mais barato, tá? Essa foi a industrialização tardia do Brasil. O café deixou de ser a grande fonte de renda do Brasil e passou a ser as indústrias de base. E depois vieram a soja, o algodão, o sorgo, na época que o Brasil começou a investir na parte mais interna dele, né? A parte do centro-oeste, norte, o interior do sul, tá? Bom, gente, o vídeo ficou um pouco extenso, mas espero que tenha dado para pegar o cerne da questão. E se puderem aí, vai ajudar bastante, dê um like, tá? Vai ajudar demais o canal. E até um próximo vídeo.